judaica, ela justamente ela se desenvolve, esse que é chamado de período intertestamental, porque a gente pensa assim, os textos que narram as partes mais recentes do Antigo Testamento são os textos lá de Esdras, né, que é do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, né, quando eles são libertados pelos persas, e o processo de reconstrução, então, do templo. Só que os judeus, eles nunca se estabelecem de novo como um país independente, né? Eles foram destruídos pelos babilônicos, e a elite levada para o exílio na Babilônia, são libertados pelos persas, pelo Ciro, e passam a ser uma província, né, uma sapátria do Império Persa, e depois o Império Persa é dominado pelos gregos e depois pelos romanos. Então, a apocalíptica judaica, ela se centra na ideia do Messias, né, do restabelecimento do Estado Nacional Judaico, né, do restabelecimento da linhagem davídica, do restabelecimento de uma figura como um rei que faria a libertação nacional, política do povo judeu e criaria um Estado. Uns 200 anos antes do Novo Testamento, né, é a teologia mais, mais corriqueira, assim, do judaísmo naquela época, essa teologia judaica que elaborou essas coisas. O texto de Daniel é um texto apocalíptico, os textos de Macabeus, que é uma revolta, uma rebelião judaica contra a dominação grega, que parte da profanação, né, grega do Templo de Jerusalém, né, que foi colocada uma estátua de Júpiter no Templo de Jerusalém. Então, eles tomam isso como estopim para uma rebelião, na revolta dos Macabeus, que depois é esmagada, né? Então, assim, dizer O Esdras Jesus, ele, também? O Esdras hum? também é um texto apocalíptico? O Esdras, eu acho que não, assim, porque ele está mais centrado na reconstrução do templo do que no restabelecimento da monarquia, né? Hum. O Esdras é um fiel cônsul dos persas, né? Ele está agradecido pela libertação dos persas do cativeiro e não está interessado em criar um conflito, uma tensão contra os persas. Até em algum texto que o Ciro é chamado de Messias, né? Uhum. O próprio Ciro é considerado Messias, né? Porque como libertador do povo judeu. Então, assim, quando Jesus ele desenvolve a sua vida ministerial, isso a gente percebe lá de maneira satírica no filme A Vida de Brian, né? Já assistiu esse filme? Muitas vezes. Existe uma adesão popular a figuras messiânicas, né? A pregadores de rua generalizada, né? Todo mundo quer seguir um líder, né? É, e mais ou menos era assim na época do Jesus mesmo, né? Ele não era o único pregador da época em que ele estava vivendo, né? Ele não desenvolveu o ministério dele em um vácuo religioso, em um vácuo de figuras carismáticas, né? Haviam outros que disputavam, inclusive com Jesus. Então, Jesus é uma figura nesse sentido apocalíptica, né? A pregação dele que o reino de Deus está próximo, da mesma forma que a pregação do João Batista, é uma pregação apocalíptica, né? Os primeiros cristãos são apocalípticos, eles não estão pensando que a construção, a efetivação de um reino a partir dos princípios de Deus, não da dominação romana ou grega, ou de qualquer outro tipo de dominação imperialista, opressor, é, seria algo que continuaria e que os cristãos teriam que se adaptar a isso. Todos eles imaginavam que o reino de Deus era algo realmente iminente, né? João Batista acreditava nisso, provavelmente Jesus acreditava nisso e Paulo acreditava nisso também, né? Até passar algumas décadas e o Paulo começar então a diminuir um pouco a expectativa de um reino mais iminente e de então pensar o cristianismo então não como uma revolução histórica, mas como uma ética, como
princípio de vida comunitária, ou seja, viver dentro do status da sociedade, né? Viver dentro do Império Romano, em vez de romper com o Império Romano, né? Uhum. Passa a ser uma teologia de como se estabelecer como uma comunidade dentro daquele momento histórico que não vai mudar tão rápido, né? O Apocalipse é, de João, ou da comunidade joanina, aquele texto Apocalipse, ele tem essa visão apocalíptica de um reino, de um Messias, ou ele, na verdade, Sim. ele tem Uhum. essa, ele bebe nessa tradição também? Sim, 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 sim. E da mesma forma que os macabeus, ou o estopim da rebelião macabeus, que é talvez a filosofia apocalíptica mais evidente, mais encarnada do judaísmo, os macabeus, que foi por causa da profanação do templo, o estopim, então, da apocalíptica cristã é com a perseguição do Nero, né? Se antes a ideia da apocalíptica era que Jesus voltaria logo ali, para poder conduzir o povo a um reino de Deus, agora com a perseguição romana e com o martírio de muitos cristãos, isso se torna uma emergência, né? Porque os cristãos que antes estavam esperando que Jesus ia voltar, ele demorou algumas décadas e começaram a morrer por causa da fé, começaram a morrer por perseguição romana, então a única coisa que eles tinham para se agarrar era que Deus vingaria aquilo, né? Faria uma vingança daquilo. E a ideia da vingança está presente em Apocalipse, né? Tem aquele trecho em Apocalipse lá, não vou lembrar agora, deixa eu procurar aqui, em que os mártires estão, em que o João vê, então, os mártires sujos de sangue, e daí eles começam a clamar a Deus, então, até quando tu, ó Senhor, não vingará o nosso sangue, etc. E daí, então, as roupas deles são lavadas, né, e são entregues roupas brancas, e daí a narrativa do Apocalipse continua, né?